Meu nome é Isabelle, para quem não conhece, todo mundo me chama de Belle. Na verdade, no momento, só minha mãe me chama de Isabelle, quando ela está muito chateada comigo. Então, Belle já virou meu apelido e a forma também que eu sou reconhecida aqui no meio do esporte. Sou comentarista da TV, sou comentarista da Cazé TV. Participei de algumas edições lá na TV Brasil com locais com a galera lá, mas hoje eu sou fixa nesses dois lugares. E aí é um pouco complicado começar a contar uma história do zero, mas eu acho que é importante a gente entender esse lugar do comentário, porque ele nunca esteve aberto para mim. Pelo menos desde pequenininha, quando eu via futebol, sempre acompanhei muito futebol, o lugar do futebol não estava aberto para mim, o lugar dos comentários do futebol, não precisa nem falar. Eu costumo dizer que eu sou fruto do esporte olímpico. Jogo futebol, mas o futebol de mulheres na minha época era um esporte olímpico tão somente. O Brasil é um país de futebol masculino, a gente está acostumado com isso, a gente não é um país de futebol. E o esporte olímpico ele abraça quem o futebol renega. Tem o futebol masculino renega. Então tem muita gente por trás do esporte olímpico fazendo ele acontecer. Claro que hoje eu trabalho mais no futebol do que nos outros esportes olímpicos. Mas desde que eu comecei na FluTV, eu comentei, acho que todos os campeonatos vocês podem imaginar, da base ao profissional, feminino, masculino, sub-15, até desafios que acontecem lá, ações mais internas. E na Cazé TV, eu comecei em 2022 e eu tô lá desde então, comecei na Copa do Mundo masculina e eu fico brincando, estava até contando aqui para os meninos que era para ser só aquele meme, era para ser só uma ficada e acabou que eu continuei lá durante muito tempo. Vou contar brevemente a minha história com a Cazé TV. Era um dia normal de semana, eu estava super feliz que eu ia tirar férias durante um mês, porque a gente sabe, quem trabalha no futebol, as férias realmente são aquelas férias bem curtinhas de fim de ano. E 2022 foi o ano que a Copa do Mundo do Catar, a Copa do Mundo aconteceu no Catar e no final do ano. Pô, maravilha, vai emendar novembro, dezembro, eu só vou trabalhar, claro, fevereiro, final de janeiro. E aí um belo dia eu estava em casa, fazendo as minhas coisas, trabalhando com as coisas que eu sempre trabalhei, e o meu telefone pisca uma mensagem: oi amiga, tudo bem? A Cazé TV estava precisando de uma indicação de comentarista e eu acompanho o seu trabalho há muito tempo, lá na FluTV, eu indiquei o seu nome. Pô, valeu, brigadaça. Larguei o celular, bebeu uma água, beleza, me indicou, agradeço muito, é uma forma, claro, de reconhecimento, é uma forma de que o trabalho está sendo bem feito lá na FluTV, mas não somente digo assim, já foi um baita mérito ter sido indicada para isso. 5 minutos depois, oi Beto, tudo bem? Aqui é o fulano de tal, produtor da Cazé TV. E eu queria te chamar para vir aqui amanhã fazer os comentários de 2 jogos simultâneos, que eram os últimos jogos da fase de grupos da Copa, do grupo G, do grupo H, que era o grupo que definiria quem seria o adversário do Brasil. Então eram 2 jogos simultâneos, Portugal, Coreia do Sul, Gana e Uruguai. Então eu saí de estou de férias para... Cara, a zaga da Coreia do Sul tem 4 jogadores chamados Kim. E agora eu vou ter que dar um jeito de saber quem é quem, estudar um por um, para conseguir fazer um bom trabalho. Lembrando que eram 5 Kings ao todo, tá? No time titular. Na zaga eram 4. Só na zaga eram 4. E aí eu falei, cara, vou sentar, vou estudar, vou me dedicar. Fiz a gente comentou, né, que era uma forma um pouco mais irreverente de comentário. Era um react, uma espécie de react que a gente acabava comentando o jogo, mas a gente não transmitia efetivamente o jogo. O jogo rolava ali ao vivo, na hora, quando tinha algum momento importante, às vezes uma falta mais abrupta, ou um golaço, ou um lance de perigo, a gente fazia, né, a galera fazia o corte e mostrava e a gente comentava em cima disso. Estudei as 4 seleções, falei, bom, tô pronta, vamos embora, vamos pra cima. Cheguei lá no estúdio, participei do react, foi muito divertido, foi muito legal e foi muito leve, muito diferente do que eu estava acostumada a fazer na FluTV, né? É outro tipo, apesar de serem mídias idênticas, né? Quando a gente fala nas mesmas plataformas, são formas distintas de você reagir e trabalhar.
Tudo bem? Cara, assim, eu não sei se eu vou convencer. Primeiro, obrigado pelo convite. Até foi menos traumático a forma como você me chamou. Quando você falou que era tia, eu falei, agora eu vou chamar o tio, né? Eu não sei se eu vou convencer, porque a minha razão de usar é muito específica. Assim. Eu me criei, me formei a carreira inteira escrevendo. E eu sempre achei televisão, falar não era para mim, assim. Que eu só conseguia me expressar e organizar o meu raciocínio escrevendo. Então a razão de eu usar até hoje o caderno, tem sempre um caderno comigo ali, primeiro porque a gente entra, depois de rodada, é muito jogo para falar, confiar na minha memória que eu vou lembrar o que eu achei de cada um. Vocês ouviram, não só eu que falei. E a outra, assim, eu organizo meus pensamentos de uma maneira menos caótica do que eles já surgem, escrevendo antes. Então, se tem algum assunto um pouco mais sensível, algum assunto mais delicado, eu prefiro antes de entrar no ar. Eu escrevo como se eu fosse escrever para um jornal, escrever para algum lugar. E a partir dali eu me preparo para falar, organizo as ideias um pouco melhor, me deixa mais pronto, eu me sinto mais pronto. Enfim, mais útil uma caneta nova do que uma cabeça velha, né? Então, eu me sinto mais confortável assim. Eu entendo que as novas gerações já surgem num outro ambiente, né? Que tudo se anota foto no celular, tem outros meios, né? Mas são outros tempos, né? Então, é um retrato da passagem do tempo. Eu fico tentando convencer que às vezes quando aparece para fazer uma foto ou alguma coisa no telão do Maracanã e você tem que anotar correndo, tem que publicar, se você não anotar na hora, você for fazer só depois, você perdeu a informação. E essa tua passagem do... Não, tipo bichinho aqui. E essa tua passagem para a televisão? Foi fácil, porque assim, você fica muito à vontade, pelo menos parece. Não. É um horror. Eu, sim, trabalhei em jogos de esportes, né? Depois de um esporte fui pro lance. Aí tive uma passagem dura, foi a assessoria de imprensa do Flamengo, né? 2 anos e meio, profissionalmente, os piores da minha vida, mas mais difícil. Aí fui pro Globo. E aí quando eu estava no Globo, assim, eu comecei a ir com alguma frequência, assim, eventualmente eu era chamado para redação. O redação é um programa que surgiu assim, né? Foi construído assim, chamando profissionais de jornal, profissionais de redação para ir ao programa, debater. E assim, com foco, às vezes, até na forma como a imprensa tratava os assuntos, né? Isso, por um tempo, virou mais um programa de debate de temas propriamente do que da forma da abordagem da imprensa sobre a notícia. E aí, eventualmente, eu era pensando, ia lá uma vez ou outra, até que em 2013, o Rizek, que é o apresentador, ele perguntou se eu queria ficar fixo uma vez por semana no programa. Cara, a partir, assim, eu fiquei 8 anos, até eu ser contratado pela TV, foram 8 anos indo uma vez por semana na redação. Eu, sem medo de errar, todas as vésperas de ir no programa, eu dormia mal, e de manhã eu não comia antes do programa, porque eu era muito nervoso, muito nervoso. E aí, em 2021, fevereiro de 2021, veio o convite. Quando veio o convite, Aí mesmo você não... Não, aí assim, eu falei assim, cara, toda essa tensão emocional semanal, ela vai virar e aí um pesadelo, assim, pra mim. O início foi meio um pesadelo. Quando eu ia no redação, eu ficava mais tranquilo, porque já era o que eu fazia 8, mas quando eu ia no seleção, era o meu maior pesadelo do mundo. Eu passava as primeiras horas do dia, assim, em geral, seleção,